Livro do profeta Joel, capítulo 2, do verso 12 ao 17, os irmãos acharam, amém? Diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestem. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependem-se e não envie a desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrepende-se, ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagre a assembleia, ajunte os anciões, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Amém? Oremos. Senhor, aqui está a tua palavra, Senhor, que é viva, eficaz, penetra no nosso coração, nos traz vida, nos traz vigor, e nesta noite nós precisamos disso, que mais uma vez Tu venha falar aos nossos corações que estão abertos, Senhor, para receber aquilo que Tens para nós. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis vos assentar. Poucas vezes nós vamos ver pregações a respeito do profeta Joel, e geralmente, quando se fala de Joel, é num tema mais pentecostal, falando da promessa de derramar o Espírito sobre toda a carne. Mas quando nós voltamos para uma análise no livro de Joel, talvez esse seja o motivo de poucas pregações, é que os teólogos não tem uma definição precisa aonde ele se encontra na história de Israel. Se é por volta do ano 700 a 800 a.C., ou por volta do ano 400 a 500 a.C. O que nós precisamos entender é o seguinte: se for na primeira data, é antes de cativeiro, mas do mesmo modo, Israel estava passando por um momento difícil, Judá estava passando por um momento caótico, o povo de Deus estava passando necessidade, devido às suas escolhas erradas. O Senhor, sim, estava permitindo que os inimigos entrassem, roubassem, saqueassem, cercassem, e o povo estava padecendo. Se for depois do cativeiro, nós podemos encaixar Joel junto com Ageu, quando o povo volta do cativeiro com o objetivo de reconstruir Jerusalém, mas se esquece de dar prioridade às coisas do Senhor. Consequentemente, o Senhor também permite que os inimigos cerquem, que eles coloquem as coisas como se tivessem posto dinheiro em saco furado, não vê prosperidade. Então, independente da onde nós encaixamos o profeta Joel, nós precisamos entender o seguinte: o povo havia desobedecido, o povo estava padecendo, o povo estava carecendo de um reavivamento, e no livro do profeta Joel nós podemos ver claramente um chamado de Deus para o povo estar vivendo uma restauração. Para que nós entendamos um pouco o que Joel tem para nos ensinar, eu queria ilustrar com o acontecido na minha casa, há uns 3 anos atrás, quando, certo dia, o meu filho, que cresceu já no mundo tecnológico, eles crescem com o celular, com o iPad, olhando para a televisão, o computador, e eu me lembro que, desde pequeno, quando nós colocávamos desenho no laptop, ele queria botar a mão e se empolgava e batia na tela, e a gente sempre corrigindo: não faça isso, não faça isso, não faça isso. Por volta dos 3, 4 anos dele, ele estava com um brinquedo na mão e muito empolgado, se empolgou e bateu na tela, e o canto da tela rachou. Naquele momento eu chamei a atenção dele
para as consequências daquilo que ele tinha feito. A tela ficou com a metade preta, tinha estragado algo importante, ele não poderia mais assistir os seus desenhos ali. Chamei a atenção dele sobre as consequências daquilo, e agora os prejuízos que ele também estava tendo devido à atitude de desobediência dele. Mas, como todo pai, aquilo tinha o objetivo de fazer ele sentir o erro, e ele chorou muito quando nós brigamos, mas aprendeu a lidar com aquilo. Quando nós olhamos para o profeta Joel, nós vemos pelo menos 3 chamadas do profeta Joel ao povo de Israel, que serve para a igreja de hoje. Chamada que nós precisamos levar a sério, se queremos estar no centro da vontade de Deus e fazer aquilo que o Senhor tem planejado para cada um de nós. O primeiro chamado que nós vemos claramente no livro do profeta Joel, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, para nós estudarmos mesmo, olharmos os versículos do capítulo 1, 2 deste profeta. O primeiro chamado é um chamado à consciência, um chamado à realidade. Você vai ver que o povo, eles estavam ainda em pecado e parece que mesmo sofrendo as consequências, não tinham parado para atentar sobre a gravidade da situação. Então você vai ver em Joel, no capítulo 1, no verso 4, Deus falando já das perdas nas colheitas. Você vai ver a famosa passagem dos gafanhotos. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Aqui, se nós apenas nos lembrarmos da antiguidade, da comunidade de Israel, na antiguidade você saberá que é uma comunidade agropastoril. As suas rendas principais vinham de rebanhos e da agricultura, como a maioria dos povos antigos. Olhando para isso aqui, fica muito claro que veio nuvens de gafanhoto, e várias espécies de gafanhoto devoravam a plantação, os recursos, e houve perdas significativas na agronomia da época. Você vai ver também, verso 12 dizendo, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. Você vai ver que os rios secaram, não havia chuva, uma seca terrível estava assolando a terra e o povo estava sem as suas colheitas. Você também vai ver o fogo devorando e devastando as pastagens. Verso 19, o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Então, as perdas nas colheitas foram significativas. E Deus, já desde o começo do livro de Joel, está falando, olhem o que está acontecendo, falem isso para os seus filhos, falem isso para os seus netos, mostre a realidade da situação. Você vai ver que também o gado chega a padecer. Verso 18 diz, no capítulo 1, como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Agropastoril, a agricultura estava devastada, os rebanhos estavam morrendo. O prejuízo também foi no sustento familiar. O verso 11 diz, envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. Ou seja, não havia recurso mais na mesa de ninguém. Seja o pastor de gado, seja o pastor de ovelhas, seja o agricultor, seja o cuidador da vinha, todos estavam padecendo juntamente com as suas famílias. Isso prejudicou também as atividades espirituais, porque como as ofertas eram sacrifícios, eram frutas, era alguma coisa que se levava ao Senhor, você vai ver no verso 9, o que diz, cortada está a casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Os prejuízos estavam também afetando a vida espiritual do povo. E nesse cenário caótico, nesse caos, o texto deixa bem claro que o povo não tinha mais prazer de viver. O verso 12 diz, secou-se mais ainda a alegria dos homens. O cenário que Joel estava profetizando era um cenário caótico.
E a primeira chamada de Deus para o povo era: abre os olhos, veja o que está acontecendo, preste atenção na realidade de vocês, nada está dando certo. Quando nós olhamos agora para a nossa realidade, nós, infelizmente, como igreja 2016, também vivemos num cenário caótico. Por mais que o nosso adversário, assim como fez com o povo lá no Egito, quando Moisés se levanta propondo libertação, o faraó distrai o povo, dizendo: eles estão pensando muito em libertação, então agora eles não vão apenas fazer os tijolos, vão ter que ir colher a palha. Quando o faraó tenta distrair o povo, sobrecarregando com mais coisas para não pensar em libertação, a mesma coisa acontece conosco hoje. O nosso adversário tem tentado distrair a igreja para não se ligar sobre a realidade atual que vivemos, para não prestarmos atenção no caos que está a nossa sociedade. E daí você vai ver uma indústria do entretenimento todo dia te oferecendo algo novo. Seja um filme novo, seja um aplicativo novo, seja um jogo novo para você baixar, seja uma série nova para você assistir, distrações para que nós não enxergamos a realidade. E tudo que é mídia, sempre o final parece que é feliz. Pegue os filmes de Hollywood, que estão moldando a nossa mentalidade. Pegue as novelas do Brasil, e você vai ver que todo final parece feliz. Não importa os caminhos que eles sigam, só que a palavra de Deus não nos mostra essa realidade. Distrações que o nosso adversário tem tentado fazer com a nossa leitura de mundo, leitura da nossa espiritualidade, leitura da nossa vida. Você vai ver um crescimento assustador de filosofias, principalmente vindo do Oriente. Você vai ver até cristão acreditando no Feng Shui. Depende da maneira que você coloca os móveis na sua casa, atrai energia positiva. Tudo com uma tentativa de distrair. Você vai ver alguns até praticando o reiki, a energia através das mãos. Me dá a sua mão aqui, nós vamos ficar algum tempo, mão colada, eu vou passar energia positiva para você. Você vai ver muitos colocando fé na cientologia, acreditando que o avanço da ciência vai trazer a solução para o mundo. Mas quanto mais a ciência avança, parece que o caos também aumenta. A realidade do nosso Brasil é um aumento extremo de violência. Basta você pegar o jornal de hoje, acessar um portal de notícias, ligar a sua televisão no jornal, é assalto aqui, é assassino lá, é um marido matando a esposa ali, alguém afogando o filho lá, alguém jogando o filho do prédio aqui. A violência só tem aumentado. No Brasil, segundo as últimas estatísticas, só de aborto é 1 milhão por ano. Sabe o que é isso? Aborto é assassinato, porque desde o ventre está nascendo uma criança que Deus moldou, que Deus planejou. 1 milhão de abortos realizados no Brasil, e nós não somos o primeiro lugar do mundo, mas a nossa realidade é perigosa. Você vai ver agora, com a onda do Zika vírus, manifestantes propondo aborto em massa, aborto coletivo, para que as crianças não nasçam com microcefalia. Então, vamos lá no Nordeste fazer um aborto coletivo, estão tentando. O ex-ministro da Saúde, ele é o que está encabeçando essa ideia, estão levando, tentando fazer a cabeça dos nossos governantes, para que aconteça mais ainda assassinatos dentro das barrigas das mulheres. Suicídio, no Brasil, nós chegamos em 2015, a ser o 8º país com maior número de suicídios. São pelo menos 27 pessoas todo dia tirando a própria vida e, pasmem, metade está abaixo dos 20 anos. Metade são de adolescentes e jovens, abaixo dos 20 anos. Os vícios na nossa sociedade, dos 20 milhões de adolescentes, metade tem contato com álcool semanalmente. 2 milhões de brasileiros
Segundo a última pesquisa do IBGE, afirmaram que fumam diariamente algum tipo de droga, principalmente a maconha. 2 milhões afirmaram que fumam diariamente maconha. Você vai ver, segundo a última pesquisa da Organização Mundial de Saúde, no Brasil, são 400 mil pessoas presas no crack, viciados no crack. Se falarmos de desestrutura familiar, são 160 mil casamentos oficialmente cancelados todos os anos. 160 mil casamentos cancelados todos os anos. Se você pegar a agenda de um pastor, qualquer um desses homens de Deus que estão aqui, você vai ver quantas chamadas por dia de socorro. No meu celular é pelo menos 10 por dia, entre WhatsApp, mensagens e ligação. Pastor, estou com um problema com meu filho está nas drogas. Pastor, meu casamento está indo para água abaixo. Pastor, estou com esse problema aqui em casa. Desestrutura familiar crescendo. Se falarmos da imoralidade, nós vamos ver um Brasil que a prostituição agora é uma atividade profissional, reconhecida, com carteira de trabalho. Você vai ver que a homossexualidade cresceu assustadoramente no nosso país e, segundo as últimas pesquisas não oficiais, são 20 milhões de homossexuais já no Brasil. Ou seja, quase 10% da população brasileira. Se você pegar os últimos 3 anos, o crescimento de casamentos homossexuais, você vai ver um crescimento assustador dos índices de porcentagens. Realidade do nosso Brasil. E quando nós falamos de espiritualidade, religião, fé, todo dia, quando você abre o Facebook, você vê um escândalo dentro de igreja, você vê práticas equivocadas do púlpito à porta das igrejas. Você vai ver falta de santidade, porque se entra no templo sem reverência, entra conversando, mascando chicletes, mexendo no Facebook, compartilhando coisas no WhatsApp, dentro das igrejas. Falta de unidade. Você vai ver os críticos de plantão detonando a liderança da igreja de uma maneira generalizada, por mais que sabemos que tem falsos pastores escandalizando o nome de Cristo aí, você vai ver uma série de crentes imprudentes indo para as redes sociais e bombardeando, sem perceber que por trás disso está o diabo, fragmentando a liderança, a unidade da igreja, através da seta maligna da generalização. E muitos estão cegos, vão por impulso, sem nem perguntar se é verdade, se é fato, sem ir atrás. Nós temos visto uma geração com falta de fervor espiritual, uma geração cansada das coisas de Deus, cansada com os compromissos de igreja, mas não cansa dos prazeres, não cansa da diversão, não cansa das propostas do mundo. Essa é a nossa realidade de hoje. E assim como Deus estava usando Joel naquele tempo, para olhar para a realidade da época, Deus hoje nos chama a atenção. Deus hoje nos chama para olhar a realidade da nossa época, do nosso tempo. Infelizmente, da nossa nação, a palavra crise está aparecendo só agora, quando nós estamos vivendo uma crise capital, uma crise financeira, porque o dinheiro é o que está no coração do povo. Mas dá uma olhada para a história do Brasil, a gente já deveria ter falado de crise desde o seu início, mas a principal crise, que é a crise espiritual da nossa nação. E o Senhor nos chama a atenção, não para esfregar isso na nossa cara, como também não era a intenção de Deus fazer isso com o povo daquela época, mas a intenção de Deus chamar o povo para essa consciência tem um propósito, que é o segundo chamado. O verso 2, do capítulo 2, verso 12 diz: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Primeiro chamado é de consciência para a realidade, o segundo é de arrependimento. E a gente pode lembrar e encaixar perfeitamente aqui,
o clamor de 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se arrepender dos maus caminhos, dos céus ouvirei e perdoarei o pecado e curarei a terra. A terra é curada quando o povo de Deus, se o meu povo, clama. Você vai ver o profeta Joel usando a expressão, toca trombeta em Sião. Não é trombeta na Babilônia, não é trombeta na Síria, não é trombeta na Pérsia, toca a trombeta em Sião, porque ali está o meu povo, eles me conhecem, eles precisam ser os primeiros a se arrepender, e o arrependimento tem que começar deles. Nós precisamos entender, quando o arrependimento começar pela igreja, a igreja vai se tornar apta para impactar o mundo, para transformar a nossa geração. E o Senhor nos está chamando para o arrependimento. As atitudes necessárias, ficam muito claro aqui, voltem para Deus de todo o coração. Não é voltar para a religião, não é voltar para um cargo que você exercia, não é voltar a uma prática religiosa de vir para a igreja num culto com a Bíblia debaixo do braço e sentar num banco, não, é muito além disso. É de coração, é de alma, é realmente estar na presença do Senhor, é se esforçar, porque depois você vai ver, volte ao Senhor de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Quando nós falamos jejum, nós estamos falando de algo que precisa se esforçar, sim. E como nós precisamos voltar à prática do jejum? Como nós precisamos voltar a praticar isso, que nos traz uma consciência mais perto de Deus em nós, que nos dá força e capacidade para vencermos as tentações, que nos mostra claramente que nós estamos com mais pressa de acertar a nossa vida com Deus do que satisfazer os desejos do nosso corpo. Nós precisamos praticar o jejum e com lamento e pranto. Lágrimas, meus irmãos, é um dos nossos mais sinceros sentimentos. Se você conversar com um ator, você vai ver que talvez a coisa mais difícil dele fazer é chorar. Falsificar um sorriso é fácil. Falsificar as palavras, mais fácil ainda. Agora, chorar já não é tão fácil assim. E o Senhor espera isso de nós. Um povo que quando vê essa realidade aí, quando liga a televisão e está essa porcaria de carnaval, quando olha para a nossa situação corrupta no governo, a gente precisa chorar, a gente precisa se lamentar, a gente precisa rasgar o coração diante do Senhor. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que aqueles homens de Deus, que foram usados para a restauração, como é o caso de Neemias, tudo começa com lágrimas. Quando ele ouve que Jerusalém estava devastada, a terra dos seus pais estava sendo zombada, ele fica indignado e chora na presença do Senhor. Esses são os que Deus usa, pessoas que não se conformam, pessoas indignadas, pessoas que não aceitam a realidade onde se encontram. Nós precisamos voltar a chorar mais, não em frente de novela, não em frente de filme de Hollywood, mas aos pés do Senhor, porque ali as lágrimas, elas realmente têm o efeito certo. O texto diz, rasgue o coração e não as vestes. Prática dos israelitas, no momento de indignação, era rasgar as suas roupas. Mas nós vamos ver que chega num nível onde ele estava fazendo isso só para impressionar os outros. Ah, como eu estou indignado. E o Senhor estava de olho no coração, sabendo que aquele povo falava da boca para fora, mas não honrava com o coração. Que é o caso dos fariseus lá na frente. Tudo para aparência, tudo para pompa, tudo para receber os aplausos dos homens. Mas Jesus pegou pesado com ele, dizendo: vocês cumprem a profecia de Isaías quando diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Nós precisamos voltar ao arrependimento. E o que nos impulsiona para isso, o texto deixa bem claro,
É porque esse Deus não é um Deus que tem prazer em nos ver mal, mas como o texto diz, porque Deus é um Deus bom, é um Deus misericordioso. Versículo 13 diz, Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Jeremias, na sua profecia, no capítulo 31, verso 3, vai dizer, eu a amei com amor eterno e com amor leal a atrair. Olhe para o amor desse Deus, olhe para o coração desse Deus, e volte sim para esse Deus, que é um Deus que não vai ficar esfregando os teus pecados no teu rosto, se você se arrepende. O próprio Jesus, quando queria revelar o amor desse Deus, falou, olha, é como um pai, que o filho o zomba dele pedindo a herança antes da hora, dizendo para o pai que prefere ele morto do que vivo, despreza, vai, perde tudo, esbanja o que tinha, mas quando volta, mesmo sujo, fedido, sem nada, o pai está lá, de braços abertos, pronto a amar, restaurar e colocar de novo na posição de filho. É assim que o Senhor está esperando a sua igreja de hoje, sair desse conformismo, se arrepender dos pecados, chorar na presença dEle, mas volta, porque Ele está de braços abertos, pronto a restaurar. A consequência disso é maravilhosa, o verso 14 diz, assim, depois do arrependimento, vocês poderão fazer ofertas de cereal, e ofertas derramadas para o Senhor seu Deus. Lá atrás, quando ainda era cereal e outras coisas, já era a mesma lógica, primeiro se arrependa, primeiro autenticidade no coração, não aparência, primeiro é vida com Deus, primeiro é joelho dobrado, lágrima nos olhos, coração apertado para estar com o Pai, depois a manifestação, depois o Santo dos Santos, depois a aceitação da oferta. A mesma coisa é hoje. Muitos reclamam que os cultos parecem não são mais avivados como era antigamente, mas será que você está orando como o povo de antigamente? Será que você está se arrependendo como o povo de antigamente? Será que as lágrimas estão nos seus olhos como o povo de antigamente? Pode ter certeza, um coração autêntico atrai a presença do Senhor. Se você não está sentindo a presença dEle, está faltando a integridade, está faltando sinceridade, está faltando lágrima no coração, nos olhos e fervor no coração, está faltando falar, Senhor, errei nisso, estou arrependido, mas eu quero a Tua presença. Assim como Davi, depois de pecar, falou, Senhor, pode tirar tudo, mas não retire de mim a sua presença. E você sabe que Davi foi reerguido, o Senhor aceitou, porque ali tinha verdade e sinceridade. Talvez isso é o que está faltando para a nossa geração. Você vai ver Joel deixando bem claro qual era o público que deveria praticar isso, e ele começa dizendo, verso 16, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciões, ou seja, irmãos da melhor idade. Desde aquela época vocês são os primeiros que precisam dar o primeiro passo, porque tem uma geração de filhos, netos, bisnetos atrás de vocês, olhando para vocês, querendo aprender com vocês. Não adianta colocar frases de efeito nas redes sociais dizendo que o povo está desaprendendo a orar. Talvez estão desaprendendo porque ninguém está ensinando, porque tem faltado referencial, e Deus está sim, nos nossos dias, querendo levantar uma igreja de anciões, que sejam referencial, que sejam os primeiros, que assim como Miriam, que já tinha mais dos seus 90 anos, é a primeira depois de atravessar o mar, dançar na presença de Deus e atrair a presença dEle, tem uma geração olhando para vocês, olhando para os seus cabelos brancos, querendo seguir os seus passos. Sejam referências. Infelizmente, nós temos visto tantos idosos darem mau exemplo, pessoas que depois de 50 anos de casados se divorciam para ficar com uma mulher que podia ter a idade da sua neta. São realidades que nós temos visto. Ei, não faça isso, porque o Senhor está de olho.
O Senhor está querendo uma geração de anciões que venham fazer a diferença, os patriarcas, as matriarcas. Depois você vai ver o texto dizendo para as crianças, até mesmo as crianças de peito. A nossa geração de crianças, jovens e adolescentes é uma geração que tem crescido apenas com os direitos e se esquecido dos deveres. Uma geração que, infelizmente, não tem aprendido a amar, a honrar e valorizar os esforços dos pais. Por isso que quando cresce, muitos acabam até dando na cara do pai, dando na cara da mãe. Nós precisamos ensinar às nossas crianças o caminho do Senhor. Nós precisamos entender que espiritualidade, exercício da fé, é coisa séria. Tem que ter momento de oração, sim. Tem que ter momento de reflexão na palavra, de uma maneira que ela entenda, claro, mas tem. Ela precisa exercer a sua espiritualidade. A palavra de Deus é bem clara, lembra do seu Criador, nos dias da sua mocidade. Adolescentes e jovens, vocês são a força da igreja, vocês estão com toda a força e vigor. Não use isso apenas para as propostas mundanas ou para a vida terrena. Se esforça sim para fazer uma faculdade, se esforça sim para ter boas notas, se esforça sim para o mercado de trabalho, mas lembra que sem intimidade com o Senhor, nada disso vai preencher o seu coração. Jovens e adolescentes, vocês precisam de Deus. Vocês precisam se derramar na presença do Senhor e ter vontade de estar em intimidade com o Mestre. Vocês são a igreja de hoje, a igreja de amanhã, e o Senhor conta com a força de vocês. A palavra de Paulo a Timóteo, ei, não se acovarda, vai em frente. Por mais que alguns possam falar que você não tem experiência, mas o Senhor é contigo, vai. Nós temos visto uma geração de jovens dizer, mas pastor, é tão difícil vencer as tentações, é tão difícil vencer os pecados. Sim, é difícil hoje, foi difícil também no tempo de José lá no Egito. Ou você acha que a esposa de Potifar era feia? Foi difícil também para Daniel, com as propostas imorais da Babilônia. Foi difícil para Timóteo, que estava sim, vivendo na cultura grego-romana, alta de homossexualidade, promiscuidade. Nunca foi fácil. Jesus deixou bem claro que o caminho é estreito, mas é possível, porque Ele vai na frente, Ele nos guia, Ele nos direciona. É possível sim manter em santidade, e o Senhor espera isso na vida de vocês, jovens, adolescentes, crianças. Você vai ver o texto dizendo, até mesmo os recém-casados, que estão na lua de mel, que é uma coisa muito importante o casamento, mas para estar de bem com o Senhor, saia das casas e venham também para o arrependimento. Ou seja, a prioridade de quem tem uma consciência dessa é o Senhor sempre na frente, é o Senhor em primeiro lugar, é primeiro estar de bem com o Senhor para as outras coisas fazerem sentido. Essa é a proposta de Deus para a igreja de hoje. E depois o texto vai dizer que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar orando, Senhor, poupa o teu povo. Você que ocupa um cargo de liderança, seja de criança, jovem, adolescente, auxiliar, evangelista, pastor, líder de mulheres, ei, você precisa voltar a sentir o que o Senhor sente. Você precisa derramar lágrimas sim pelas suas ovelhas, pelas pessoas que Deus confiou a você. Você precisa ir atrás e tentar resgatá-la. O Senhor é contigo, se esforça, mas faça também a sua parte. Nós precisamos voltar ao arrependimento, meus irmãos, porque a solução para o nosso Brasil, a solução para as crises que estamos vivendo, a solução para a nossa realidade não está no governo, não está nas formas de governo, não está no avanço da ciência, seja com as novas tecnologias, novas vacinas e assim por diante, não está com os ricos, não, está com a igreja que tem o Senhor Jesus, porque Ele é a solução, e nós precisamos ocupar o nosso lugar, deixar Ele transformar o nosso coração, impactar, nos motivar para fazer a diferença nos nossos dias. Não podemos ser um Sansão de
olho furado, no meio dos seus inimigos, sem força, com o potencial que ele tinha. Não! Nós precisamos, como Sansão, no final da sua vida, se arrepender e devastar os seus inimigos. Nós temos um potencial enorme, nós temos a força do Espírito Santo, e se nós nos arrependermos, voltarmos para o lugar certo, o Senhor restaura a força da igreja, para nós derrotarmos o inferno, o diabo, as potestades malignas da nossa nação. O chamado para uma consciência, um chamado para arrependimento, e o terceiro chamado que Joel faz, que também serve para a nossa vida, um chamado para a restauração. Ele diz assim: então, no verso 18, o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo, e o Senhor respondeu o seu povo. Você vai ver a continuação, a restauração primeiro dos suprimentos, verso 19 do capítulo 2, o Senhor respondeu ao seu povo: eu estou enviando trigo, vinho novo, azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente, nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Sobre a chuva, Joel 2, versículo 23, e o povo de Sião se alegre e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois ele dá chuvas de outono conforme a sua justiça, envia muitas chuvas, como as de outono e primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Arrependimento, busca pelo Senhor, vai sim trazer bênçãos em todas as áreas da sua vida. Fica perto do abençoador, que a bênção é consequência. O chamado de Deus para o outro profeta Ageu, dizendo: vocês não estão percebendo que estão plantando muito, colhendo pouco, coloca como se estivesse colocando no saco furado. Sabe por quê? Porque vocês têm esquecido as coisas do Senhor. Jesus lá na frente vai dizer: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. O salmista vai dizer no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Sabe por quê? Muitas vezes a crise financeira chega na tua porta. Sabe por quê? Muitas vezes você tem frustração profissional. Sabe por quê? Muitas vezes você rema e não vê melhoria na sua casa. Está faltando restaurar o altar, prioridade com o Senhor. Quando você está perto do Senhor, Ele cuida das outras coisas, e até aquilo que parece negativo, Ele usa para o teu bem, porque os propósitos dEle são bons, perfeitos e agradáveis. Depois você vai ver restauração da paz, verso 20 do capítulo 2, eu levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês. Versículo 21, não tenham medo, ó terra, regozije-se e alegre, o Senhor tem feito grandes coisas. Não importa quem se levante contra você, se você está permitindo ser restaurado pelo Senhor, tua intimidade com o Senhor está em ok, você pode ter certeza que os seus inimigos não prosperarão. Vão tentar te derrubar, mas não vão conseguir, e o Salmo 91 vai se cumprir na tua vida, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, sob as suas asas estará seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos teus inimigos. Fica de bem com o Senhor, tem intimidade com Ele, os teus inimigos vão tropeçar nas próprias pernas e cair, mas o Senhor te guarda, o Senhor te livra. E para finalizar, que o tempo já foi, a gente vai ver a restauração espiritual. O verso 28 e 29 que você conhece muito bem. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os teus filhos e as suas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonho, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naquele dia.
Oh, aleluia! Você já sabe que essa promessa se cumpriu. Se você abrir a sua Bíblia em Atos 2, você vai ver que a igreja já recebeu o Pentecostes, o Consolador já foi enviado. E a minha pergunta é: como você tem tratado o Consolador? Como você tem tratado o Espírito Santo? É promessa de Deus de restauração espiritual depois do arrependimento. O Espírito Santo, que é o nosso amigo de todas as horas, quer fazer de você um dínamo, uma explosão para o bem, quer fazer você aquilo que Ele prometeu. Jesus disse: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Quando a gente tem essa comunhão com o Espírito Santo, isso aqui se torna natural. Amor por vidas, amor por gente, amor por missões, amor por fazer a diferença é algo que flui de dentro para fora. Não é uma coisa mecânica, não é uma coisa que nos coloca numa situação indelicada, não, é natural, flui. Mas para isso precisa-se valorizar a pessoa do Espírito Santo. Quando o Senhor estava falando das riquezas espirituais, Ele falou: olha, até nas coisas materiais, vocês não têm sido fiéis. E Ele disse: quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Deixa eu finalizar perguntando para você, nos impulsos do Espírito Santo no teu coração, nas chamadas que o Espírito Santo tem feito para você, talvez pequenas chamadas, você tem sido fiel? Muitos crentes hoje entram na igreja e falam: eu quero mais de Ti, Senhor, mais de Ti, mais da Tua presença, e cantam mais e mais e mais, e o Senhor diz: não vai receber. Sabe por quê? Porque no pouco que Ele está oferecendo, no pouco que o Espírito Santo te impulsiona, você não faz, você não busca mais, você não valoriza o pouco. Como que você quer mais a presença dEle? Seja fiel no pouco. Quando o Espírito Santo der um recado que seja pequeno para o teu coração, vai e faça. Quando Ele bate ali, porque quer ter um momento íntimo contigo, abra o coração, valoriza a presença do Espírito Santo, e quando você menos espera, rios fluirão da sua vida, você vai nadar nos rios de Deus, a presença do Senhor vai te impactar, e é assim que nós conseguiremos reverter a crise da nossa nação. Se coloque em pé nesse momento. Irmãos, como é bom quando a gente olha o livro de Joel, que começa com crise, mas termina com restauração. Como é bom ver que para nossos dias também tem jeito. Também tem jeito, mas não podemos esquecer que entre a crise e a restauração tem o caminho do arrependimento, tem o caminho do quebrantamento, tem o caminho da humilhação, tem o caminho do quarto, de fechar a porta, se derramar na presença do Senhor. E é isso que nós precisamos fazer. Hoje é Santa Ceia, dia de trazer na memória o que o Senhor Jesus fez por nós, que nós possamos sim deixar o Espírito Santo nos conduzir nesse processo para mudar a nossa nação. Vamos orar nesse momento, Pastor Nilton. Aleluia. Você ouviu uma palavra poderosa que nos leva a uma reflexão. Irmãos, são palavras que nos confrontam. Nessa noite o Senhor está nos confrontando com a sua palavra. Nós fomos do início ao fim dessa mensagem confrontados para que possamos rever nossa situação. Como que está a nossa situação diante de Deus? Como nós estamos? Como você está? A palavra de Deus nos confronta, mas nos confronta para nos tirar desse conforto,
palavra de Deus nos confronta para dar uma chacoalhada em nós, para que possamos perceber como que nós estamos, como que nós queremos ir para o céu, como nós queremos chegar lá. Baixe sua cabeça, aleluia. Alguém vai orar por esse irmão, Senhor, que quer reconciliar. Vamos, aleluia. Pastor Peter, chega aqui, Pastor Peter. Vamos orar nesse momento. Aleluia. O Senhor falou contigo. Você não pode ser apenas ouvinte, irmãos. Nós precisamos ser praticantes da palavra. Você ouviu, coloque em prática aquilo que você ouviu. A palavra de Deus nos confrontou. Que você possa rasgar o teu coração e dizer: Senhor, eu preciso que tu comeces em mim. Oramos, aleluia. Glória a Deus. Quem pode levantar as mãos aos céus? Comece a orar e rasgar o teu coração nessa noite. Glória seja dada ao nome do Senhor, nosso grande e eterno Deus. Na tua presença, uma vez mais, após essa palavra que confronta as nossas vidas e mostra a situação espiritual de muitos de nós, nosso grande Deus, nós queremos, Senhor, nessa noite, nos prostrar e nos render na tua presença, sabedores, ó Deus, que a nossa nação está sendo chacoalhada, que a nossa nação está sendo visitada por ajustes, e o termômetro desta nação é a igreja, de maneira que nós somos sabedores, ó Deus, que Tu estás, Senhor, ajustando e chacoalhando as nossas vidas, por propósitos maiores, e nós rasgamos o nosso coração, pedindo a tua misericórdia nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, e que a tua graça nesta hora possa entrar nesta igreja e neste santuário e levantar o que está caído, e restaurar o que está quebrado, e renovar o que está cansado. Levante as tuas mãos para os céus e seja participante da graça de Deus que está sobre esta igreja agora, em nome do Senhor Jesus. Dê um abraço em alguém aqui nesta noite, aleluia, e declare para ele e para ela, aleluia, declare: receba da graça, receba desta graça.